Vamos agora à questão número 2, que fala o seguinte: considere uma partícula P1 de massa M1 inicialmente em repouso. Em seguida, essa partícula é acelerada por uma força constante F1 durante o intervalo de tempo ΔT1. Após esse intervalo de tempo, P1 move-se livremente, sem atrito, por um plano, até colidir com a partícula P2 de massa M2 igual a 2M1. Após a colisão, P2 sai uma trajetória que faz um ângulo θ com relação à trajetória inicial de P1. Após um breve deslocamento, uma força constante F2 com direção contrária da velocidade da partícula P2 atua durante o intervalo de tempo ΔT2 até a parada total de P2. Sabendo que a colisão entre P1 e P2 é inelástica e resulta numa perda de 25% da energia mecânica, determine a magnitude da força F1 em termos de F2. Então vamos lá, galera. É uma questão que você já entende que você vai ter que usar, porque se trata de uma colisão com perda de energia, então vou ter que usar essas duas coisas. Primeira coisa é a gente determinar com que velocidade a partícula 1 vai sair após a força F1 empurrá-la. Então vamos fazer que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Impulso é força vezes tempo. E a variação da quantidade de movimento é mv. Na verdade é mv inicial menos mv final, né, menos mv inicial. Só que o v inicial é igual a zero. Eu chamei esse v aqui de v0. Vou passar só o m1 para lá dividindo. Deixa eu achar o v0. Agora a energia. A energia mecânica no final vai ser igual a 75% da energia mecânica no início. Por que 75%? Porque se eu perco 25%, sobram 75%. No final, os dois corpos estão se movendo. No início, só esse cara está se movendo. Então vai ficar no início m1 v0 ao quadrado sobre 2. No final, m1 v1 ao quadrado sobre 2 mais m2 v2 ao quadrado sobre 2. Só que ele fala que m2 é 2m1. Então eu vou cortar aqui os dois e vou simplificar aqui também. Aqui faltou m1, né? Então eu vou cortar o m1 e o m2 é 2m1. Então a gente vai ficar com 0,75 v0 ao quadrado igual a v1 ao quadrado mais 2v2 ao quadrado. Essa é a primeira equação. Agora vamos para a segunda, que é conservar a quantidade de movimento. Lembrando que quantidade de movimento é uma grandeza vetorial, então o vetor no início é igual à soma dos vetores no final. Só que como a gente tem uma colisão bidimensional, normalmente fica mais fácil a gente dividir nos eixos x e y. Então vamos lá, no eixo x o que a gente tem? Esse cara se move no início no eixo x, esse também está no eixo x e esse também está no eixo x que nós temos que projetar. E aí a projeção fica com o cosseno dos ângulos. Então m1 v0 é igual a m1 v1 cosseno de θ, que é dado, mais m2 v2 cosseno de alfa, que não é dado. Tá? Então a gente vai ter que ou achar ou sumir com esse cara daqui. No eixo y, esse cara é zero. Não tem movimento no eixo y. Então o que esse cara vai para cima tem que ser igual ao que esse cara vai para baixo. Eu já vou igualar os módulos. Então m1 v1 seno é igual a m2 v2 seno. Só que lembrando que o m2 é 2m1, você pode simplificar aqui todo mundo. Então daqui, ó, repara, nós vamos ficar com v1 seno de θ. Só que θ é π sobre 6. Para quem tem dificuldade, 30 graus. Então seno de 30 é igual a meio. Esse 2 vem aqui para baixo dividindo. Então o v2 seno de alfa é igual a v1 sobre 4. E agora é que vem o macete. Né? Qual é o macete? Quanto é isso aqui ao quadrado mais isso aqui ao quadrado? É o próprio v2 ao quadrado. Porque seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Só que esse cara aqui ao quadrado é igual a isso. E esse cara aqui ao quadrado é 1 menos o outro ao quadrado. É resolver o sistema. Tá? Então vou fazer isso aqui. Ó. v2 cosseno de alfa mais v2 seno de alfa. v2 cosseno, tem que passar esse cara para cá subtraindo. Aí não esqueça de dividir por 2, tá? Mais esse cara daqui, que a gente já encontrou. Podia botar o meio, tá? Não tem problema nenhum, não. Eu já sei os valores, tá bom? E isso daqui vai dar o próprio v2 ao quadrado. Só que olha só, pessoal,
Aqui você também pode facilitar um pouco a conta. Porque quem é o V2 ao quadrado? Ó, V2 ao quadrado está aqui. É V0 ao quadrado menos V1 ao quadrado sobre 2. Então, a gente já eliminou daqui, ó, repara, essa equação só tem coisas que você conhece, que são o V0 e o θ. E uma única coisa que você desconhece, que é o V1. Professor, poderia ter substituído, achado o V2 primeiro? Poderia, não faz diferença para a gente. Tá? Que eu quero é resolver esse sistema. Agora vamos lá. Substituir. Aí aqui a gente vai fazer Bhaskaras, né, para poder resolver, achar o V1 em função do V0. O menos não serve, porque já está tudo aqui em função de módulo. Então a gente achou o V1. Com isso, nós podemos achar o V2. Como raiz de 3 é dado, a gente pode aproximar esse resultado aqui para poder facilitar um pouco a nossa conta. E agora eu vou substituir aqui. Para a gente fechar, nós vamos usar aqui o impulso do 2, é a variação da quantidade de movimento do 2, que é a mesma ideia que a gente usou no primeiro bloquinho. Já estou usando em módulo, tá? Porque eu sei que esse cara é a força usada para frear o objeto. O ΔT2 vale raiz de 3 ΔT1. O M2 é 2M1 vezes o V2, que é 0,27 V0. Só que o V0 a gente encontrou lá no início. Tá aqui. Repara, ele quer saber F1 em termos de F2. Então é só passar tudo para lá, dividindo. Então vai ficar F1 tá aqui a nossa resposta. Pessoal, conta infinita nessa questão. Eu, se eu estivesse fazendo a prova, eu provavelmente teria parado no meio do caminho, teria indicado como é que é a solução, e se tivesse tempo eu teria deixado para poder fazer essa conta depois. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like se você gostou desse vídeo. Pode colocar as suas dúvidas aqui nos comentários e compartilha com seus amigos para que eles vejam essa aula também. E pode me seguir lá no Instagram, @EdwardFísica.